Bom dia, turma! Hoje a nossa aula vai ser primeiro sobre correção e depois vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula passada, ok? Então, primeiro vamos à correção. Então, no exercício da aula anterior, nós perguntamos o que o estudo do passado nos possibilita. Então, nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. Então, o estudo do passado nos possibilita conhecer sociedades que viveram em outras épocas. Se vocês não quiserem corrigir agora, né, acham que está muito rápido, então vocês dão um print aí e corrigem depois. Mas eu acredito que está tudo certo, porque vocês são muito inteligentes, né? Então, eu acho que vocês acertaram tudo. Mas fica aí a correção, né, registrada para você corrigir ou agora ou depois. Então, a segunda questão, perguntei o que são fontes históricas. Então, é tudo aquilo que o historiador necessita para elaborar e escrever sobre o que aconteceu no passado das sociedades. Então, repetindo, é tudo aquilo que o historiador necessita para elaborar e escrever sobre o que aconteceu no passado das sociedades. Como podem ser as fontes históricas? Podem ser orais, visuais, escritas e materiais. Não é? Então, na 4, eu perguntei, não é, sobre fonte visual. Então, visual pode ser uma fotografia antiga, não é? Pode ser uma paisagem, um cartão postal, um filme. Então, é visual. Escrita. Escrita pode ser um livro, um jornal, uma carta, um documento, uma certidão de nascimento. Tudo isso é escrita. E oral é uma entrevista, não é? Uma história bem contada, a apresentação de um telejornal. Então é oral. Bom, a quinta, eu pedi para vocês darem exemplo de fontes históricas do tipo material. Então, material já sabe, né, gente? É aquilo que tudo a gente pode pegar, que a gente pode remontar outras épocas, tipo objetos. Então, brinquedos antigos, né, são fontes históricas, para saber como foram as brincadeiras do passado. Roupas de época, né, as nossas avós, as nossas bisavós, né, se vestiam de maneira diferente de hoje. Então, roupas de época também são consideradas fontes históricas. Carros antigos, né, aqueles carros maravilhosos do passado, que hoje só servem como peça de coleção. Móveis antigos, né, diferente dos móveis de hoje. Moedas, né, eletrodomésticos, telefone. Tudo isso faz parte de fontes históricas do tipo material. Agora, quem é o historiador e qual o trabalho dele? O historiador é quem elabora e escreve sobre a história. Para isso, ele precisa investigar os fatos para ter certeza de que são verdadeiros, né? Ele não pode escrever na sua história mentiras, né, gente? Ele não pode escrever coisas que não aconteceram. Então, tem que ser fatos verdadeiros. Por isso, ele tem que investigar para saber se aquele fato realmente aconteceu. Então, o historiador é quem elabora e escreve sobre a história, e para isso ele precisa investigar os fatos para ter certeza de que são verdadeiros. Bom, eles analisam as fontes, comparando e interpretando os vestígios deixados pelos seres humanos. Questão 7. Eles analisam as fontes, comparando e interpretando os vestígios deixados pelos seres humanos. Então, aí está a nossa correção e vamos dar continuidade à nossa aula, continuando o assunto da aula anterior a essa. Bom, a construção do conhecimento histórico. Como é que
o conhecimento histórico é construído. Indagação, né? Pergunta: nossa, quando isso aconteceu? Por que aconteceu? E onde aconteceu? Não é? Então, é indagação, como os historiadores se perguntam, né? Em como aconteceu, em que época aconteceu, por que aconteceu, o que isso causou. Então, são indagações que ele precisa responder para construir o conhecimento histórico. Aí eles criam uma hipótese. Uma hipótese, gente, é uma coisa assim que eles acham, né, acreditam que aconteceu assim. Por exemplo, na pré-história não tem nenhum livro, né, que comprove tudo o que aconteceu naquela época. Então, eles procuram os fósseis, os vestígios e saem montando a história e fazendo a hipótese, né, de como isso aconteceu. Eles não têm assim uma certeza absoluta, mas eles acham que aconteceu assim através dos estudos dos fósseis, né, de tudo que foi deixado pelo homem da pré-história. Quando é um fato que realmente ele já foi documentado, foi registrado, foi fotografado, foi filmado, aí sim, ele não precisa formular nenhuma hipótese. Mas, quando é um caso assim que o homem não estava presente, como no caso na pré-histórica, ele tem que formular hipóteses. E através dos fósseis, através dos documentos históricos, ele vai montando a sua história e construindo conhecimento histórico. E faz a sua interpretação dos fatos, né? Ele vai interpretando se realmente aconteceu e como aconteceu. Como é o caso dos dinossauros, né? O homem nunca viveu com um dinossauro, mas ele acredita que havia vários tipos de dinossauros, herbívoros, outros carnívoros, alguns que eram nascidos de ovos, outros não. Então, ele vai interpretando e aí ele vai construindo o conhecimento histórico. Os sujeitos históricos. Por muito tempo foram considerados sujeitos históricos somente pessoas ditas importantes, como reis, generais e políticos. Acreditava-se que somente esses personagens de destaque determinavam os rumos da história. Nas últimas décadas, porém, os historiadores mudaram essa ideia e passaram a considerar sujeito histórico toda pessoa que, individualmente ou em grupo, participa do processo histórico. Então, até um tempo passado, os historiadores achavam que quem fazia história era só os grandes, vamos dizer assim, os grandes vultos da história. Por exemplo, Colombo chegou à América. Ele chegou sozinho? Não. Na esquadra dele não tinha um cozinheiro? Na esquadra dele não tinha, vamos dizer assim, a pessoa que desenhava os mapas? Na esquadra de Colombo não tinha o cara que lidava com a bússola, né? Com o astrolábio? Então, tudo isso são sujeitos históricos. Quer dizer, a chegada dos homens aqui na América não foi só obra de Colombo, né? Foi todo um grupo que se juntou e fez parte daquele momento histórico. Então, quando a gente dizia, por exemplo, a independência do Brasil, quem foi Dom Pedro I, mas teve todo um processo antes, né, que levou a esse acontecimento. Né? Teve a independência do Brasil começou de Tiradentes, aí foram trabalhando sobre a independência, vários homens lutaram, né, para que o Brasil se separasse de Portugal, até que Dom Pedro foi aquele que deu, vamos dizer assim, a palavra final e o Brasil ficou independente. Mas os sujeitos históricos, como a gente já disse, não é só os grandes personagens históricos. Qualquer personagem que tenha feito parte daquele momento também é considerado um sujeito histórico. Hoje em dia, todos nós podemos fazer história. Se você participar, por exemplo, de um movimento pela paz, participar de um movimento sobre os direitos da criança, sobre, vamos dizer assim, sobre a moralização da política no Brasil. Então, se você faz parte de uma passeata, se você faz parte daquele momento histórico, você também está se tornando um sujeito histórico.
Os sujeitos da história podem ser personagens que desempenham ações individuais ou considerados como heróicas, de poder de decisão política de autoridades como reis, rainhas, né? Como no caso que eu já falei mesmo, Tiradentes. Tiradentes é considerado um personagem histórico, um sujeito histórico individual, né? Porque mesmo ele participando da Inconfidência Mineira, mas ele foi o único que foi, o único do movimento que foi condenado à morte. Então, ele é um sujeito histórico individual. Mas pode ser entendido, por sua vez, como agentes de ação social, sendo eles indivíduos ou grupos. Então, grupos que lutam pela causa dos trabalhadores, né? Por aumentos de salários. Agora, os médicos e enfermeiros que estão salvando vidas nessa pandemia, então eles são sujeitos históricos, estão fazendo parte dessa história que no futuro vocês, seus filhos, seus netos irão estudar. Então, esses são sujeitos históricos, são personagens que fazem parte dos acontecimentos históricos. Resumindo, a história é feita por ações individuais e coletivas dos sujeitos históricos. Ações individuais são atos realizados por indivíduos movidos por interesses pessoais. Então, muitos dos indivíduos que fazem história, eles estão pensando mais em interesses individuais, mas depois acaba virando um fato histórico. Vamos dar um exemplo. A princesa Isabel, quando assinou a Lei Áurea, ela estava pensando mais em ter um terceiro império aqui no Brasil, onde ela seria imperatriz, já que o pai dela, né, que era Dom Pedro II, estava muito doente, e ela queria se tornar a imperatriz do Brasil. Então, o ato dela ter assinado a Lei Áurea, ela estava pensando mais nos interesses pessoais, só que acabou virando um fato histórico, né? Um fato que entrou para a história como sendo um marco do fim da escravidão no Brasil. Então, esses são ações individuais, quando eles agem sozinhos, em interesse próprio, mas depois acaba virando um fato histórico. E ações coletivas são atos realizados por grupos, que representam parcelas na sociedade, movidas por interesses próprios ou na maioria da sociedade, né? Às vezes tem grupos que fazem determinados movimentos em interesse próprio, mas que acaba gerando um ato em favor de toda a sociedade e também acaba virando um fato histórico. Por exemplo, a passeata de trabalhadores, quando eles lutam por melhores condições de trabalho, melhores salários, eles estão agindo por interesse próprio, mas acaba virando um acontecimento histórico, não é? Porque, às vezes, quando eles conseguem algumas coisas com essas greves, com essas passeatas, eles beneficiam toda uma sociedade. Então, isso é uma ação coletiva, é um fato histórico coletivo. Bom, aí eu coloquei um desenho, né, do Ziraldo, menino maluquinho, só para vocês entenderem, né, a chegada dos portugueses aqui nas Américas, né, dos europeus aqui nas Américas. Vocês estão vendo que não só tem uma caravela, né, não só tem um navio, tem vários. Então, aí, né, esse personagem histórico que comandou a esquadra, vamos dizer que foi Colombo, ou Vasco da Gama, ou Pedro Álvares Cabral, qualquer um deles, ele é um personagem histórico, mas ele não fez a história sozinho, né? Ele precisou de toda uma caravana, todo um movimento de pessoas para ele realizar seu ato. Então, ele é um, vamos dizer assim, uma figura histórica, mas as pessoas que estavam com ele também fizeram história, apesar de que quase não aparece nos livros de história. Bom, a nossa atividade de hoje, nós estamos terminando esse assunto, porque ele é pequeno, então, na próxima aula a gente já vai dar assunto novo, que são origens da humanidade. Esse assunto aí foi só para complementar a aula passada e eu passei mais um exercíciozinho que a gente corrige na próxima aula.
que é na quinta-feira, ok? Então, a atividade de hoje, também pequenininha, para vocês não se cansarem. Eu sei que vocês estão com muita atividade, por isso eu não passo atividades longas para vocês não se cansarem demais. Então, a atividade de hoje. Explique por que as fontes históricas são fundamentais para o estudo da história. Questão 2. Informa o que são sujeitos históricos. Questão 3. Explique o que é importante para a construção do conhecimento histórico. Os sujeitos históricos são apenas pessoas consideradas importantes. Você coloca sim ou não e depois justifica. Nada daquelas respostinhas assim, não, porque não, sim, porque sim. Não, vocês são sexto ano, viu, gente? Coloquem sim e depois justifiquem. É sim por causa disso, disso e daquilo. Expliquem direitinho, porque eu sei que vocês são capazes. E, na verdade, a que se refere o termo histórico? A que se refere, né? Então, vocês vão utilizar o livro de vocês, o livro-texto, para responder essas questões. Está muito fácil, né? Você escreve todas as questões do caderno para quando a gente voltar, vocês estão com o caderno organizado. Mas escrevam as questões, não só as respostas. Escrevam as questões de caneta, depois respondam de lápis, e aí você vai ter o seu caderno sempre organizado para quando houver um trabalho ou uma avaliação. Espero que esse momento de pandemia acabe logo, para a gente voltar para a nossa sala de aula, né? Eu sei que as aulas não presenciais não é a mesma coisa, mas a gente está fazendo o nosso melhor para atender vocês. Beijo grande e até a próxima.